Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série acerca da liderança bíblica, a liderança bíblica eficaz. E nós já abordamos uma pequena definição do que é liderança, falamos de alguns exemplos bíblicos de líderes eficazes, né? Nós vimos Abraão, vimos Moisés, vimos Davi, vimos Esther, grandes personagens da Bíblia que exerceram uma liderança tremenda, maravilhosa, e também exerceram uma influência, marcaram a sua geração. Nós definimos também o que é liderança e dissemos que se nós pudéssemos definir liderança numa frase só, conforme diz Oswald Sanders, muito popularizado por John Maxwell, liderança é influência. Quanto maior a sua influência na vida de outras pessoas, maior a liderança exercida por você. E Deus quer que eu e você sejamos sal da terra, luz do mundo, sejamos uma bênção na nossa geração. E agora vamos continuar falando sobre o triângulo bíblico da liderança. Qual é esse triângulo bíblico da liderança? Primeiro, entender que no centro desse triângulo está Deus e a sua palavra. Lembrando sempre que nós estamos falando de liderança bíblica. Num lado do triângulo, a liderança serva. Do outro lado do triângulo, a liderança transformacional, que transforma as pessoas. E na base dessa pirâmide, aqui embaixo, a liderança espiritual. Esse triângulo é muito importante para que nós tenhamos uma liderança bíblica eficaz, cristã, baseadas na vida e obra de Jesus de Nazaré. Liderança bíblica, ela sempre está representada nesse triângulo equilátero, ou seja, todos os três lados têm o mesmo comprimento, né? A mesma substância, o mesmo tamanho, e esse triângulo é um símbolo de força e de estabilidade. Se você quer ter força e estabilidade na sua liderança, lembre-se dessas três palavras: liderança servil, liderança transformacional e liderança espiritual. E tendo no centro da sua vida, do seu coração, Deus e a sua palavra. Esses três lados representam características essenciais de líderes bíblicos, como nós falamos. E os lados de cada um desse triângulo são sim do mesmo tamanho, ou seja, são três aspectos de liderança com o mesmo peso, a mesma importância na vida do líder, segundo o coração de Deus. Primeiro, liderança espiritual, é a base desse triângulo. Liderança bíblica é de natureza espiritual, é um dom de Deus, origina-se em Deus e é centrado nele. Você precisa entender, se você exerce esse dom de influência, e todos nós podemos exercer algum grau, algum nível de influência na vida das pessoas, precisamos entender que isso é um dom, é um presente de Deus, é de natureza espiritual. A origem é o próprio Deus e está centrada nele. A sua vida como líder está centrada em Deus. Segundo, liderança serva. É outra base do triângulo, né? Base não, outra lateral desse triângulo equilátero, ou seja, onde todos têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, a mesma importância. É a liderança servil, a liderança serva. A liderança bíblica está sim focada em pessoas e é orientada para o serviço cristão, serviço do corpo de Cristo, serviço do povo de Deus. Por isso, liderança servil. A Bíblia mesmo diz em Marcos 10, 45, né, Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ou seja, quando nós servimos pessoas, servimos a Deus. Jesus é o modelo supremo da verdadeira liderança serva. Lembre-se disso, a Bíblia, a liderança bíblica está focada em pessoas e orientada para o serviço cristão. É só dentro da igreja, no corpo de Cristo, se relacionando com pessoas, que nós demonstramos e manifestamos a glória e a graça de Deus através das nossas vidas. Outro lado importante desse triângulo é a liderança transformacional. A liderança bíblica se destina a mudanças significativas, tanto em quem está liderando, como naquelas pessoas que ele exerce influência. Todo líder deve ser transformado pelo poder de Deus e também transformar pessoas. Ou seja, os líderes transformacionais mudam a si mesmos pelo poder de Deus, pela obra do Espírito Santo,
e também mudam os seus seguidores, mudam o seu mundo. O seu mundo, a nossa geração, as pessoas que nós tocamos precisam ser transformadas pelo poder de Deus através das nossas vidas. Para um líder bíblico atingir o seu completo potencial e alcançar o máximo do desempenho, todas essas 3 características devem estar presentes e de modo crescente dentro da vida dele. Vou repetir. Primeira liderança é a liderança espiritual. Segunda liderança é a liderança serva. E terceira liderança é a liderança transformacional. O que é a liderança espiritual? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Liderança espiritual é aquela que está vindo exercida, que tem como base não a capacidade e as habilidades humanas. No mundo natural é assim, mas no mundo espiritual, no mundo de Deus, no reino de Deus, a liderança espiritual, é claro, ela não descarta as habilidades naturais, mas é o resultado da mistura, da mescla de qualidades naturais e espirituais de uma pessoa no serviço a Deus, movido por Deus e para a sua glória. Vou repetir, a liderança espiritual não descarta as habilidades naturais. Isso é intrínseco à condição humana, são virtudes, são qualidades que Deus colocou dentro de nós, mas ela sim é resultado dessa mescla, dessa mistura, dessa fusão de qualidades naturais e espirituais, ou seja, dons que Deus derrama sobre a pessoa para o serviço a Deus e para a glória de Deus. Lembrando sempre que não é para a glória humana, não é para a gente se achar, não é para a gente aparecer, é que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Quanto mais Jesus aparecer e menos nós, mais a glória de Deus será revelada através das nossas vidas. Oswald Sanders, ele afirma o seguinte: o líder espiritual influencia outros não pelo poder de sua própria personalidade, mas pela personalidade iniciada, interpenetrada e empoderada pelo Espírito Santo. Vou repetir: o líder espiritual influencia outros não pelo poder da sua personalidade, mas pela personalidade iniciada, interpenetrada e empoderada pelo Espírito Santo. A liderança espiritual é baseada na palavra de Deus e exercida no poder do Espírito Santo. Vamos dar um exemplo claro disso, é a liderança espiritual na vida de Moisés. Moisés é um excelente exemplo bíblico de liderança espiritual. E se observarmos de perto, a carreira de Moisés como libertador de Israel, do povo de Deus, do povo de Israel, vemos 4 essenciais aspectos da liderança espiritual. O primeiro dele, a liderança espiritual se origina em Deus. Vou repetir, a liderança espiritual se origina em Deus. Quando Moisés procurou liderar o povo de Deus, com a sua própria força, ele falhou miseravelmente. Está lá em Êxodo 2:14, nós vemos claramente isso. 40 anos mais tarde, depois de ser tratado por Deus, ali no deserto, quando ele não estava procurando já uma posição de liderança, Deus então o chama. E através da sarça ardente chama o seu servo, profeta, um grande legislador e homem de Deus, Moisés. A visão de libertar o povo de Deus do cativeiro e estabelecê-los na terra prometida também se originou em Deus. Nós vemos isso claramente em Êxodo 3:4. Preste atenção no que a Bíblia diz. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Êxodo 3:4. Segunda característica ou segundo aspecto que nós vemos na liderança espiritual é que a liderança espiritual é exercida com a autoridade de Deus. Ou seja, nós recebemos de Deus uma autoridade para exercermos essa liderança espiritual. A diferença fundamental da tentativa de Moisés de liderar antes de passar 40 anos no deserto era a fonte de sua autoridade depois que Deus o chamou através da sarça ardente. Ou seja, o bordão, o cajado, foi o instrumento pelo qual Deus mostrou o seu poder a Moisés. O bordão, o cajado, era um símbolo da autoridade de Deus. E esse seu poder
foi revelado a Moisés, aos filhos de Israel e também diante de toda a corte de Faraó. Moisés então empunharia para o resto da sua vida aquele bordão, aquele cajado, e passou ali a representar esse cajado, esse bordão, a autoridade que veio do chamado de Deus. Toda pessoa que realmente tem um chamado de Deus tem uma autoridade em determinada área específica, recebida, advinda do próprio Deus. Nós vemos isso claramente em Êxodo 4:20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão o bordão de Deus. Nós vemos aqui que o bordão não era dele. O bordão não foi recebido de homens. O bordão, o cajado, a autoridade veio do Senhor. Êxodo 4:20. O terceiro aspecto da liderança espiritual é que a liderança espiritual exerce os dons concedidos por Deus. Vou repetir, a liderança espiritual exerce os dons concedidos por Deus. Como um líder chamado por Deus, Moisés aqui, para realizar sua visão e a sua autoridade. Não é a minha visão, não é o que eu acho, é o que Deus acha, é a vontade de Deus, é a visão celestial e a autoridade dada pelo Senhor. Moisés foi habilitado por Deus com dons sobrenaturais, e líderes devem ser assim, devem lançar a visão de Deus, devem usar as palavras de Deus para mobilizar as pessoas no reino de Deus, para fazerem a diferença nessa geração. Líderes espirituais, bíblicos, falam e escrevem palavras inspiradas por Deus, não é deles mesmos, mas sim vem do Senhor. Eles são porta-vozes de Deus, compartilhando a visão de Deus para o povo de Deus e para aqueles que de alguma maneira eles tocam ou influenciam. Nós vemos isso claramente em Êxodo 4:12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. A liderança espiritual é isso, é exercida mediante a fé no poder do Espírito Santo, e o Espírito de Deus provê aos verdadeiros líderes espirituais o poder sobrenatural para realizar a visão de Deus e cumprir as suas palavras, ou seja, as palavras de Deus, o coração de Deus, a visão celestial. Êxodo 4:9, nós vemos claramente isso. Se nem ainda crerem, diz o Senhor, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomarás, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Nós vemos Deus dando uma direção clara, específica, orientações precisas do que o homem de Deus, Moisés, o líder espiritual, deveria fazer. Quarta característica, o quarto aspecto, é que a liderança espiritual reflete o caráter de Deus. Será que você, como líder cristão, que quer ser eficaz na sua vida, no seu ministério, reflete o caráter de Deus? À medida que Moisés continuou a exercer essa liderança espiritual, influenciando toda uma geração, todo o povo de Deus, ele foi se tornando mais íntimo de Deus, refletindo o caráter de Deus. E esse aspecto da sua liderança espiritual levou mais tempo para se manifestar em Moisés, mas foi resultado de um relacionamento de longo prazo de intimidade com Deus. Nós vemos Deus trabalhando em pelo menos 80 anos na vida de Moisés, 40 anos num processo de quebrantamento, de humildade, um processo de moinho de Deus no deserto, na casa do seu sogro, e ali, cuidando de ovelhas, e depois mais 40 anos de ministério efetivo, pujante, poderoso nas mãos do Senhor, onde esse relacionamento de longo prazo com Deus trouxe intimidade ainda maior com o Senhor e deu essa capacidade de liderar de maneira espiritual, refletindo o caráter de Deus. Números 12, versículo 3, Números 12, 3, a Bíblia diz: era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, essa intimidade com Deus refletiu o caráter de Deus, trouxe a ele mansidão. Um homem que era iracundo, explosivo, chegou a matar um homem porque estava açoitando um hebreu na terra do Egito. Nós vemos que no final da sua vida, tratado por Deus, restaurado pelo Senhor,
se tornou o homem mais manso sobre a terra. O que é mansidão? Mansidão é alguém que se posiciona em Deus. Ele não se vinga, ele não retalha, ele não age com seus achismos, ele se posiciona diante de Deus. Claro, ele age, né? Ele tem uma atitude proativa, ele não deixa as pessoas também lesarem e causarem toda sorte de mal contra ele, mas nós vemos claramente que Deus, a gente precisa se posicionar em Deus e entregar ao nosso justo juiz, que é o Senhor. Eu queria que você pensasse um pouquinho, quais são as pessoas que você admira como exemplo de liderança espiritual? Pensa, anota num papel algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia que você tem como exemplo de liderança espiritual. Identifique também na sua própria vida, nas suas características de liderança espiritual, quais são as características que destacam mais na sua vida, né? Qual dessas 4 características nós vemos que Deus já tem trabalhado na sua vida e no seu coraçãozinho? E faça isso diante do Senhor, deseje isso em nome de Jesus. Lembre-se, a liderança espiritual reflete o caráter de Deus. A liderança espiritual exerce os dons concedidos por Deus. A liderança espiritual é exercida com a autoridade de Deus. E por último e mais fundamental de todas, a liderança espiritual se origina em Deus. Lembre-se de Moisés e dos demais personagens da Bíblia e exerça uma influência positiva, uma atitude de fé, de um coração tremendo, alinhado com o céu, exercendo a sua liderança de maneira efetiva, cristã, bíblica e abençoada pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha e que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Amém.